neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Deus, começou a obra antes da fundação do mundo. Isto é a razão pela qual ele sacrificou o Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Então ele começou essa boa obra e a aperfeiçoará. Nós sabemos que toda a queda foi permitida para que Deus manifestasse os seus atributos. Mas a vida é uma coisa sagrada para Deus. E é apontada no livro através do próprio Deus, que é o autor da vida. Porque Ele é vida. Deus é vida. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Ele é a vida. E a vida é uma coisa sagrada para Deus. Todos nós devemos crer nisso. A nossa vida natural aqui, o que nós aqui temos, é uma perversão, na verdade. Isso não fala realmente de vida. Então veja que perversão, o que é chamado de vida. Mas vida mesmo, a vida mesmo é a vida eterna. 80 anos passam, é muito pouco, é muito tacanha a vida aqui. Tudo que se compra, tudo que se planta, é por pouco tempo. Mas agora vejamos, a vida, de fato, é uma coisa correta. Ela está pervertida pelo nascimento natural, pelo meio, porque o meio que Deus usa para trazer os seus filhos é através da palavra falada, não é através do sexo. Tanto assim que Maria concebeu sem nenhuma sensação. Ela não ofereceu nem o óvulo. Pode querer alguém discutir, mas isso é perder tempo. Maria não ofereceu nem o óvulo. Deus fertilizou um óvulo e trouxe ao ventre de Maria, e com o sangue dele. É o sangue de Deus. A hemoglobina vem do macho. Por isso São Paulo disse: a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue.
Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, nós encontramos isso. Que ele comprou com seu próprio sangue. É por isso que Jesus Cristo é Emanuel, é Deus conosco. É filho porque nasceu de mulher. Maria foi apenas uma incubadora. Ela é mãe de Jesus. Se Jesus é Deus, então encarando por esse prisma, então ela é mãe de Deus. Mas ela é mãe do Deus homem, porque ele foi totalmente homem e totalmente Deus. Agora, a primeira vida, ou seja, a sua primeira união, você foi unido em nascimento pela natureza. Um ato natural, um ser humano natural, sendo associado, homem e mulher juntos. Toda associação do homem, a não ser com a mulher, através do matrimônio, é uma perversão. É proibido por Deus. É pecado. São Paulo disse que é digno de morte os que tais coisas praticam. Associação de mulher com mulher, de homem com homem. Isso está escrito no Velho Testamento, e também homem com animal, mulher com animal, cachorros e coisas assim. Essa é a grande verdade, que é o sodomismo da era. E veja aí, Romanos capítulo 1. Então, a associação natural é do homem com a mulher através do casamento, para trazer filhos, associados assim, juntamente em um assunto sexual, o qual trouxe aqui seu nascimento de vida, e isso está associado com pecado, e sendo associado com pecado, então tem que haver morte, porque o salário do pecado é a morte. Agora, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por isso que Davi exclama no Salmo 51, em pecado me concebeu minha mãe. Nós já estudamos isto. Meus ouvintes, nós queremos é conversar. Nós não queremos sermões. É tempo de trocar os sermões pela palestra, pelo ensinamento. Não é tempo de emocionar, não. Agora, pensemos nisto. Que a mãe de Davi não foi uma prostituta, não foi uma meretriz. Foi nesse aspecto que ele afirma que em pecado me concebeu minha mãe. Porque o método foi adotado, foi admitido por causa do pecado. Foi a Eva quem fez isso. Por isso, há uma diferença entre o macho e a fêmea, sim senhor, em todo o reino animal. E não importa quantos homens queiram fazer uma igualdade, isso teria que chegar a isto para, então, o Apocalipse estar em pleno cumprimento. Mas quem nasceu mulher é mulher, e quem nasceu homem é homem. Deve ser homem, atitudes de homem, gestos de homem, falar com homem, vestir como homem. A mulher deve portar-se como mulher, falar como mulher, vestir-se como mulher e ter o seu posto do dever de mulher. Agora, nós estamos falando do que é posto por Deus, não é por mim. Fora disso, é só perversão. Agora, os atributos que estão em Deus têm que ser expostos. Por isso ele permitiu esse meio. É um meio pervertido, sim, mas tem sua regra, tem sua disciplina. Deus tem uma lei moral que é imutável. A lei moral de Deus é imutável. Então, ele, para ser um Salvador e para fazer tudo perfeito, aperfeiçoar tudo que ele começou,
do modo que ele havia programado, pensado, então tinha que haver algo perdido para ele salvar. Esses 80 anos, esses 90 anos, esses 70 anos para Deus não significa nada. 1000 anos para Deus é como um dia. Então Deus não sofre frustração por causa disso. Ele expressa seus atributos. Então, veja, ali não pode haver nada perdido, porque Deus não perdeu nada. O filho pródigo saiu de casa, foi gastar com tudo que tinha, com as meretrizes, lá no mundo, mas o pai não o perdeu. O pai não o perdeu. Você precisa entender isto. Você vê essa pessoa que vira as costas para a mensagem, para a Escritura Sagrada, sendo ela um filho, uma filha de Deus, você verá o chicote cair. Por um pouco de tempo, tem um regozijo lá fora, mas depois a coisa vem e vai desejar comer das bolotas dos porcos. Aí vai se lembrar da casa do pai. Esse mundo é um pródigo. A igreja está pródiga. Nós somos pródigos. Se é que somos filhos, haveríamos de voltar. Voltar para a casa do pai significa voltar para a palavra, para a doutrina apostólica, para o batismo apostólico. Não ter vergonha de invocar o nome de Jesus Cristo no seu batismo. Faça questão. Nós não trabalhamos para ninguém vir para a nossa igreja, não. É para vir para a palavra. Então, não há nada perdido. Deus não perdeu nada. Quem perdeu foi Lúcifer. E Lúcifer, que é Satanás, ele tem um ódio terrível de mim. Ele tem um ódio terrível de você, minha filha, de Deus. Meu filho de Deus, né? Sabe por quê? Porque você, veja só, você vai, ele sabe que você vai para o lugar de onde ele caiu, para o lugar que ele perdeu. Por que ele procura engodar o povo com o ouro, a prata, o diamante aqui, as joias, o dinheiro, os tesouros terrenos? É justamente para o homem fazer a troca desta coisa efêmera, passageira, por aquilo que ele conhece que é eterno. Ele pisou em pedras, ele andou sobre pedras preciosíssimas, sobre piso de ouro. Leia Apocalipse, capítulo 21. Você vai encontrar a coleção que Deus tem, a coleção de pedras. Isso é maravilhoso. Agora, veja só, ele vê um Jó leproso, ele conseguiu vitória? Não. O primeiro estado de Jó foi bom. O segundo foi horrível. Mas e o terceiro? Agora ele ficou irado, revoltado. Mesmo conseguindo fazer o homem ficar leproso, eu não evitei ele ter o terceiro estado. Mesmo fazendo essa Maria ser uma meretriz, botando 7 demônios nela, essa Maria Madalena, ela vai morar no lugar que eu perdi. Isso quer dizer, eu desci e eles sobem. Eles sobem para onde eu estive. Então essa é a razão dele ficar religioso, ele virar crente nessa era, ele pregar Jesus nos estádios, Jesus na televisão, em programas de debate, Jesus pervertido de todas as maneiras.
O diabo é crente hoje. O diabo está mandando ler a Bíblia. É a era mais enganosa que existe. É a pior de todas. Ninguém tem que dar a vida por causa do nome de Jesus. A coisa não é contra a carne nem contra o sangue mais. São as astutas ciladas do diabo nos lugares celestiais. Então você toma isso aqui, que Deus não perdeu ninguém. Deus nunca perdeu uma filha, um filho dele. Ele pode passar pelas piores circunstâncias, pelos piores estados. Você pensa que Deus está incomodado com tal pecado chamado pecado social, por essa sociedade pervertida, sodomita? Pastores, pregadores até da mensagem, vocês estão procurando salgar carne podre? Ou o que é que vocês estão pensando? Sarar indivíduos para a sociedade, ter paz, continuar fumando, bebendo, prostituindo em paz, não ter terrorismo, não ter nada, poder sair em paz. Não, Deus não está se incomodando com isso, não. Ele sabe que ele nunca perdeu um filho dele. Você pega agora a sua Bíblia, seja ela católica, protestante, seja ela qual for a versão, abre o Evangelho segundo São João, capítulo 10, e veja se Jesus, o bom pastor, perde alguma ovelha dele. É curioso, você vai ver ali. Ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. E logo ele diz, da minha mão. Você vai meditando nessas coisas. Agora, a ovelha conhece a voz. Isso é que é o segredo. É conhecer a voz. Conta-se que 2 pastores entraram em litígio por causa de uma ovelha. E o caso foi parar no juiz. O juiz, depois de ouvir a outra, a ovelha é minha, como Salomão lá com aquelas 2 mulheres querendo o filho, não é? Ele teve a sabedoria de dizer, pois bem, você aqui diz que a ovelha é sua. É minha, sim, meritíssimo, é minha. E o outro diz, não, ela é minha, doutor. Meritíssimo, ela é minha. Está bem, você vai lá fora e chama essa ovelha pelo nome. Ele foi lá para fora e ficou lá, ô Marieta, ô Julieta, ô Tiburtina, sei lá, e gritou, ela nem deu satisfação. Aí o juiz disse, agora vai você. Quando o outro chegou lá, ele falou uma vez só o nome da ovelha, ela marchou direto para onde ele estava. O juiz meteu o outro na cadeia e diz, agora você leva a sua ovelha. A ovelha conhece a voz do pastor. A ovelha sabe quando a mensagem é falsa. A ovelha conhece a voz entre esses milhares de vozes. Quantas vezes eu vi de madrugada, na fazenda, ali no escuro, veja só, aqueles bebezinhos das vacas, bezerrinhos recém-nascidos, no escuro, apartados. Ah, que coisa bonita! A vaca conhece. O bezerrinho é, ô mamãe, entre muitas centenas de cabeças, muitos bezerros, ela conhece, ela cheira, ele conhece o berro da mãe, a mãe conhece o berro do filho, no escuro, na madrugada. Mas com razão, com muita razão, meu irmão, Isaías diz aí no primeiro capítulo da sua Bíblia, no livro de Isaías, que o boi, o jumento, veja só que vergonha, homem, o jumento tem entendimento de Deus, até na alimentação, o burro sabe alimentar mais do que o homem. O porco alimenta de acordo com a natureza. O homem não. O homem tira a vida do trigo, que é o germe, e dá para o porco, dá para o cavalo.
tira a vida do arroz, que é entre casca, o arroz integral, faz o farelinho do arroz, e dá para o cavalo, dá para o porco, dá para o animal irracional. E ele, que é racional, come o bagaço, come o amido, parafinado, branco. Depois essa obesidade, essas barrigonas aí, infarto, ainda cerveja por cima e refrigerante por cima, e essa carne gorda, e essa maionese, e essa coiseira toda, extrato de tomate, e essa química toda, esses corantes, e câncer, e anilina, e câncer, e essa coiseira toda. Quer dizer, o homem não sabe nem comer. Indo na lua, não sabe comer. O burro, me perdoem, o cavalo, o jumento, come só o que realmente faz com que ele viva o seu determinado tempo aqui. O animal silvestre. Você não encontra animal, uma anta, um veado, uma queixada, doente lá no mato, dentro da mata. Porque eles alimentam de acordo com a natureza. Mas o homem come tudo quanto é porcaria que vê na televisão sendo oferecido. O povo diz assim, me engane que eu gosto. Eu gosto de religião híbrida, eu gosto de alimento híbrido, eu gosto de ser enganado, é de sabor artificial, é veneno que dá sabor, baunilha, veneno de matar rato, detergente que dá sabor disso, sabor daquilo. Eu gosto disso. Eu gosto de cafeína com açúcar. É o açúcar nos refrigerantes. Ninguém tomaria refrigerante se não tivesse açúcar nele. Ninguém tomaria café sem açúcar. Ninguém fumaria. O açúcar está no tabaco, no fumo. No fumo caipira tem que ter açúcar. Meu Deus, misericórdia. Onde é que nós estamos parados? Mas em meio a toda essa confusão, essa Babilônia, essa Babel, o Filho de Deus conhece a voz do Pai. A ovelha conhece a voz do pastor. Mas o meu povo não tem entendimento, diz o profeta Isaías. Que coisa esquisita. Como o povo intelectual, como um homem intelectual pode sair soltando fumaça pelo nariz, parecendo chaminé, viciado, sabendo que aquilo é cancerígeno? Como é que se pode admitir essa propaganda tão estimulante diante das crianças, dos adolescentes, para fumar, sabendo que isso causa câncer? Depois aparece um quadrinho mudo lá. Adverte que é prejudicial à saúde. Devia sair a caveira lá, os pulmões com câncer, a traqueia, o estômago. Isso aqui deveria sair, mas tudo isso fala do estado espiritual do povo. Olha, se há um alimento integral no natural, há também um alimento espiritual integral. Prefira este, original, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixe Ele aperfeiçoar o que Ele começou lá desde antes da fundação do mundo, pondo o seu nome no livro da vida do Cordeiro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje sábado, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Sim, nossa igreja ali na CNF 1, setor F Norte, fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali a Sando Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ao seu lado esquerdo. Contornando ele, aos fundos está o edifício Praia Mar e no subsolo está a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali nesta noite. Deus os abençoe. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Nossos cultos, programas de rádio, viu?
Acesse aí, Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet, onde transmitimos todos os nossos cultos, programas de rádio. O dia todo tem bênção para você nesta página transmitida para você, viu? Deus os abençoe. Não desligue seu rádio, porque vamos ter mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Estamos aí na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do verso 30. Ouvintes, a pregação do verdadeiro Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é contundente, ela choca com os nossos princípios, com os nossos sentimentos. Pensemos um pouquinho. Seria justo nós aplicarmos, por que não dizer, o dinheiro do povo no rádio e em outros meios para ficarmos contando historinha de Jesus e outras coisas assim, anunciando um evangelho que simplesmente vem a cauterizar a nossa consciência? Não, não é justo. Se no mundo de Paulo, a igreja, não vamos falar no mundo, a igreja precisou de uma carta como a primeira carta aos Coríntios, como a segunda carta, como a carta aos Romanos. Veja aí, capítulo 1, na carta aos Romanos,
É contundente, é chocante, fere sentimentos daqueles que estão se inflamando, homem com homem, mulher com mulher. Agora eu pergunto, se Paulo tivesse a oportunidade de pregar no rádio, na televisão, se houvesse naquele tempo, o que ele teria pregado? Exatamente aquilo que ele pregou até a noite toda lá, que caiu um rapaz e morreu. A mesma coisa que ele escreveu em suas cartas. Se ele fosse escrever hoje, o que escreveria São Paulo? Ele diria, não, agora nós estamos numa era mais moderna. Não é assim. E não podemos ferir os sentimentos. É questão de ética. Por isso, tenham paciência. Agora, existe uma lei no rádio, principalmente do rádio, né? A televisão. Você muda de canal, muda de frequência, desliga. Ouve somente quem interessa. Nós vamos pensar aqui um pouquinho sobre esse tema que envolve a ressurreição. Vamos pensar buscando a mensagem do profeta desta era como base, o testemunho de uma verdadeira testemunha. Todas as mensagens que nós pregamos têm um fundamento na mensagem da era. Então vamos pensar aqui no que São Paulo diz inicialmente. Nós estamos selados, em outras palavras, está dizendo, nós estamos selados não é até o próximo avivamento. Não é até chegar o próximo avivalista na nossa igreja. Não é até vir aquele grande evangelista internacional. Não. Nós estamos selados até o dia da nossa redenção. Efésios capítulo 4, verso 30. Ele diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados até o dia da vossa morte? Não. Porém, da vossa redenção. Vejamos aí que a morte, essa palavra tão temida, né? Está acabada. A morte está vencida. Porque se a nossa redenção fosse só até o dia da morte, e para sermos bonzinhos aqui para a sociedade, e o povo falar bem de nós, então a morte seria vitoriosa. Ela teria vencido. Isso é certo. Mas ela não venceu. Porque até o dia da nossa redenção, não se refere à redenção do pecador aqui, propriamente. Porque mesmo a terra será redimida. Até o dia em que nos integrarmos completamente àquela reconciliação total e assim estarmos em corpos celestiais glorificados. Até lá, você está selado com o Espírito Santo. E isso não é para outra coisa senão para ser testemunha. Quando Jesus encaminhou os discípulos para serem selados com o Espírito Santo lá em Jerusalém, ele disse exatamente isso. Ficai em Jerusalém até que sejais revestidos do poder do alto. Isso quer dizer, do Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, e até os confins da terra. Então Deus estava interessado, tinha programado realmente uma igreja testemunha. E uma testemunha é exatamente uma pessoa que viu algo, que sabe que é realmente a verdade. É chamada para dar testemunho daquilo que viu ou que participou. Então, uma testemunha deve saber realmente do que está falando. E nós vamos ver
dentro do tempo limitado que temos, que a palavra é o testemunho de Deus. Há outras testemunhas que nós podemos convocar, além da palavra de Deus, que está na natureza, porque a natureza é uma Bíblia. Ela também é uma palavra falada. Uma delas é a árvore. É o outono do ano, e quando o tempo do outono está aqui agora, quando ele chega, nós tomamos uma folha, que é como a vida. Se nós somos nascidos de novo, nós somos uma folha da árvore da vida. Vamos prestar atenção aí. Quando chegou o outono, o que vamos ver? Exatamente a folha da árvore. E nós, de uma maneira aplicada, como árvores, nós somos a folha da árvore da vida. E esta árvore que nós vemos aqui pelas florestas, finalmente ela deixa cair a sua folha, porque a estação está determinada para a folha. Chegou o tempo, a estação dela cair. Então a vida deixa a folha, e a folha cai quando a vida a deixa. Nós estamos todos certos disso, nós conhecemos muito bem isto. As crianças podem entender isso. Quando nós contemplamos isso nas nossas próprias janelas aí, nos nossos quintais, nas avenidas, você vê aí as folhas que caem. Por quê? É porque a vida deixou aquela folha e a folha caiu. E esse é exatamente o corpo que nós enterramos. Porém, a vida que estava nessa folha que caiu, volta de onde ela veio, para baixo, através da árvore, até a raiz. Ela volta. Nada se perde, tudo se transforma, diz alguém. E ali ela permanece na raiz da árvore até uma outra estação. Você deve prestar atenção nisso, é a razão pela qual São Paulo disse: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, como os demais que não têm esperança. Porque assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, assim também Ele trará dentre os mortos aqueles que com Ele dormiram, foram sepultados. Então, veja, a folha permanece ali. Se você vai numa mata, é o que acontece. É o que alimenta aquelas árvores todo o tempo, por séculos e séculos. É um rodízio, pois nessa estação o sol se movimentou para longe, a terra se movimentou para longe do sol, e ela fica bem longe. O tempo do frio está se dirigindo para a terra, essa região fria, e que as folhas caem todas, e fica parecendo que aquela árvore até morreu, porque não tem uma folha nela. Mas a raiz retém a vida daquela folha até que a terra novamente se movimente de volta, e então não há maneira de esconder essa folha lá embaixo, para não voltar novamente. Ela voltará simplesmente tão seguro quanto o sol volta. Ela voltará. Porém, ela tem que esperar por outra estação antes que ela volte. Essa é a razão, esta é a justificação da nossa fé.
Então você vai ver aí, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a justificação da nossa fé é a ressurreição de Cristo. Ele é a primícia dos que dormem. Ele ressuscitou, é um testemunho. Quando o profeta desta era, depois de relutar muito e vencer o inimigo, ele encomendou a sua filhinha a Deus e a entregou ao Senhor, lhe dizendo: descanse, filhinha, vá com a mamãe. Há uma tumba aberta em Jerusalém, testificando que essa também será aberta. Então, a testemunha que existe lá em Jerusalém não é para fazermos dela uma superstição, irmos a Israel, entrarmos no túmulo, tirar um pedacinho de pedra de lá e fazermos uma superstição com aquilo. Não é isso. Aquilo é um testemunho. Lá está uma testemunha, uma tumba aberta. É como aquele evangelista perguntou para o Cicerone dele lá em Jerusalém: escuta, onde está a tumba de Maria? Ele falou: vamos lá. Disse: mas essa está lacrada. O Cicerone disse: é porque ela não ressuscitou. Ela está aí. Agora, a de Jesus está aberta porque ele ressuscitou. Por isso, só ele pode ser o único mediador entre Deus e os homens, no seu ofício de cordeiro, no trono da intercessão. Maria não ressuscitou. Ela está aguardando na sexta dimensão a primeira ressurreição. Então ela não está escutando ninguém dizer: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, na hora da nossa morte. Amém. Isso não tem fundamento. O programa fere. É uma verdade, gente. O povo fica fazendo isso à toa. Não tem sentido bíblico. Ah, mas Deus me ouviu em tal voto. Deus não tem em conta a ignorância. Um homem faz ali, grita por um santo, Deus salva ele, ele vai pagar o santo, ele vai crer no santo e coisa assim. Ele acode realmente ao ímpio, ao justo, ao injusto, ao trigo, ao joio, ele dá sol, dá chuva. Por isso que sinais, milagres, não é sinal cabal, não é evidência cabal. Ele cura aqui, ele cura na área evangélica, pentecostal, ele cura também na espírita. E não vai dizer que é o diabo que cura, não, porque o diabo não cura, só traz enfermidade. Quem cura é Deus. Só Deus tem a cura para as nações. O diabo tem a perversão, tem a enfermidade, tem a morte, tem a condenação. Então, só há essa tumba aberta que testifica. Há 4 cavalheiros vigiando a tumba de um grande líder que deixou uma grande religião, inclusive com muita moral no mundo. E aqueles cavaleiros são sucedidos constantemente vigiando aquela tumba. Por quê? Ele está lá dentro, seus ossos estão lá, seus restos estão lá. Mas o de Jesus não. O seu corpo não viu a corrupção. Ele disse: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Ele estava, inclusive, usando a primeira pessoa: em 3 dias o levantarei. Quer dizer que é aquele que estava falando ali, o levantaria. Isto quer dizer, levantaria o corpo que ele gerou. Era o Pai. O Pai foi quem levantou. Paulo disse: o Espírito que ressuscitou a Cristo, porque o Pai é o Espírito. O Espírito Santo gerou a Jesus Cristo. Veja se isso chega, se isso basta para nós. O Espírito Santo gerou a Jesus e ressuscitou a Jesus Cristo. Leia a carta aos Romanos, capítulo 8. Sim. Então você vê, Mateus diz que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Agora você pega São João, capítulo 2.
Você vê lá e você vai encontrar Jesus dizendo isso. Derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Paulo disse, se o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, que é o Espírito Santo gerou a Jesus, o Espírito Santo ressuscitou a Jesus Cristo, o Espírito Santo ressuscitará a todos nós. É Ele, é a voz do arcanjo. Foi o Espírito Santo quem ressuscitou a Lázaro. Foi o Pai. O Filho chorou. O Pai ressuscitou. O Filho mandou tirar a pedra. O Pai disse, Lázaro, sai para fora. E o morto levantou. Está lá a testemunha, vamos matá-la. Não adianta. Não adianta matar o testemunho. Ninguém pode matar o testemunho. Vamos derrubar as folhas. Elas vão adubar a raiz. E elas vão voltar através da seiva e vão brotar novamente. Por isso aquele crítico alemão, no seu livro, criticou o profeta desta era, dizendo, como pode esse William Marion Branham pregar um Deus com tanto fanatismo, com tanta coisa assim, um Deus que ficou com os braços cruzados enquanto seus fiéis morriam nas arenas de maneiras mais atrozes, mais terríveis, defendendo o ceticismo que está matando os ateus aí com o alcatrão, a nicotina e tantas outras coisas, matando o mundo. A chacina que o diabo tem feito, ninguém vê. Só vê aqueles que morrem por Jesus Cristo. Eles só veem os barcos que afundam antes de chegar no porto, mas eles não veem o barco que chega seguro no porto. Eles não conhecem a testemunha, eles não conhecem a razão do Espírito Santo ter sido dado no dia de Pentecostes. Então, será que isto não sela a sua fé até o dia da redenção? O Espírito Santo gerou a Jesus Cristo, ninguém pode contestar. E por isso ele é o Pai. O Espírito Santo ressuscitou a Jesus Cristo. Derribar esse templo, em 3 dias o levantarei. E esse Espírito Santo que ressuscitou a Cristo, que habita em nós, também vivificará os nossos corpos mortais. Agora, em qual escola de pensamento Paulo tirou isso? Foi nos pés de Gamaliel? Deus simplesmente mostrou essas coisas para ele no deserto da Arábia, que são comprovadas pela experiência. Não é teoria, é experiência. Não é pensamento, é experiência, é testemunha. Então, essa árvore está testemunhando da ressurreição. Está aí uma mensagem no seu quintal, na sua porta. Sai na janela. Olha aí. Ela está aí. Está testificando, por isso São Paulo mesmo disse que a natureza deixa todos os homens inexcusáveis diante de Deus. Isto quer dizer, ninguém terá desculpa diante de Deus. Isso é a pura verdade. Não é a teoria apenas, mas é a experiência vivida do apóstolo. É a experiência vivida do próprio Deus, praticada pelo próprio Senhor. Isto não é verdade? Se você disser que não é verdade, você não crê na sua ressurreição? Então vamos fixar nisso. Essa testemunha parte lá de que o Espírito Santo gerou a Jesus Cristo, portanto ele é o Pai. O Espírito Santo levantou a Jesus Cristo dentre os mortos. O seu corpo não viu a corrupção. Ele não está entre os mortos. Ele é a primícia dos que dormem. Ele ressuscitou. É a justificação da nossa fé, a sua ressurreição. E o Espírito Santo
vivificará os nossos corpos mortais e nós também seremos ressuscitados ou transformados para encontrarmos o Senhor nos ares. Em nome de Jesus Cristo, cele esta fé no seu coração agora. Amém. Obrigado, gente amiga, gente querida, por ter parado para ouvir este amigo programa Fé para Vencer. Hoje, sábado, logo mais às 18 horas, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje, sábado, às 18 horas. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali. Nossos cultos ali são todos os sábados às 18 horas e às terças-feiras às 19 horas. É bom ter você conosco, adorando, louvando e aprendendo de Deus a palavra sagrada. Venha, venha, queremos te ajudar. Venha participar, traga sua família. E amanhã domingo, amanhã logo cedo, teremos a escola dominical lá na nossa igreja sede, no Novo Gamo, em torno de Brasília, viu? No Novo Gamo, o bairro é o Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal, no Novo Gama. Amanhã, escola bíblica dominical, todos os domingos às 8 horas da manhã. Escolinha com as crianças, com as famílias, 8 horas da manhã. Levante cedo, leve sua família. Estaremos juntos ali ouvindo a palavra de Deus. Não percam. E amanhã, às 1 da tarde, tem um culto com a mocidade. 5 horas da tarde, companheirismo com a igreja. E às 6 horas da tarde, às 18 horas, o culto oficial de cura divina, libertação, sabe? Não deixe de levar sua família. É bom ter você conosco ali. Porém, hoje sábado, daqui a pouco, às 18 horas, teremos o grande culto em nossa igreja aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, viu? Hoje, às 18 horas. Esperamos você lá, viu? Vai ser bênção de Deus ao seu favor, ao nosso favor. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia, uma vez na cruz sofreu, aleluia, uma vez por nós morreu, aleluia, mas agora vivo está, aleluia, e para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos entoai, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia. Pois a morte quis baixar, aleluia.